Atos, capítulo 2, então, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criavam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Assim, acho que dentre algumas reflexões que a gente poderia assim pensar junto, né, é que é só o Senhor mesmo para de alguma forma nos tocar, porque a gente não, às vezes você tem uma noção de uma realidade quando você vive ela, né? Assim, o irmão está falando da experiência que ele passou, outro irmão está passando uma experiência de perda. Quando cada um tem aquela experiência em Cristo, aquilo é uma riqueza para aquele irmão dividir com o corpo, né? Aqui a gente está lendo uma comunhão, ou a primeira comunhão assim, daqueles irmãos. É muito difícil, acho que a gente não quer ter a pretensão assim de dizer se é isso, se é assado, né? A gente costuma ter esse cuidado assim, não, que esse é o modelo, que aquele é o modelo. A gente sempre entende que o modelo é Cristo. O modelo não é aquilo que deriva de Cristo, o modelo é Cristo, né? E assim, nesse contexto, esses irmãos estão assim vivendo dessa forma, uma comunidade que o Espírito Santo implodiu praticamente, uma coisa que nasceu sem o toque de ninguém, sem alguém falar isso ou aquilo, né? A gente compartilhou o primeiro trecho ali daquela, muitos chamam de pregação, mas na verdade acho que é mais uma resposta de Pedro, uma coisa totalmente informal. Na verdade as pessoas acusaram, ele respondeu aquela acusação, ele começou a compartilhar uma coisa super natural, não estavam as pessoas assim, ele estava dando uma mensagem, pregando, ele respondeu, mas o Espírito Santo trouxe aquela clareza, agiu de uma forma onde 3.000 pessoas ali nasceram de novo, né? E aí ele está agora, assim, talvez relatando um pouco, né? De como é que essas pessoas estavam tendo comunhão, como é que essas pessoas estavam convivendo junto, nesse início de vida cristã comum ali, né? Se a gente pode pensar dessa forma, né? Então, assim, pontuado isso, eu fico pensando, irmãos, assim, até pelo que a gente está se propondo a fazer aqui hoje, né? O primeiro versículo diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, né? Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que Jesus falou para eles, né? Se não me falha a memória, em Mateus 28. Quer ver? Só para não ficar na memória assim, a gente lê direitinho o que está escrito. Mateus 28, o Senhor falou assim para os seus discípulos, né? Que são esses apóstolos aqui. Opa! Aqui, ó. 28... Ele diz assim, ó, 20, ele diz, né? Façam discípulos, e no 20 ele diz assim, ó, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, ou ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, dependendo da versão, né? Então, isso aqui me chama a atenção, que é impossível você fazer discípulos sem ensino, né? A pregação tem um aspecto assim, primordial em toda essa questão evangelística, em toda essa questão até profética, vamos colocar dessa forma, né? Mas a consciência, óbvio que ninguém está fazendo discípulo de si mesmo, ninguém está fazendo discípulo para si, né? Está fazendo discípulo para Cristo, está apontando como João Batista fez o Cordeiro de Deus, né? Mas não há como se fazer discípulo sem um ensino, e sem um ensino que contínuo, né? Então, quando eu vejo essas pessoas, né, se dedicando ao ensino dos apóstolos e à comunhão, eu começo a perceber que no início dessa comunidade cristã, discípulos. Vamos botar assim, não só crentes, mas discípulos. Essas pessoas estão aprendendo a guardar aquilo que Jesus havia ensinado os apóstolos a guardarem,
né? Então, assim, é muito diferente, pelo menos assim, aí tentando olhar hoje assim, sei lá, para a minha vida, para a cristandade em geral, esse conceito do discípulo e do crente. Talvez toda a nossa, parte da nossa energia esteja em capturar crentes, vamos colocar dessa forma. Não é consciente, às vezes é inconsciente, né? Às vezes e pouca energia é colocada em fazer discípulos, certo? Só que veja bem, Jesus fez discípulos quando veio, e instruiu os discípulos a fazerem discípulos. É claro que Juan Carlos Ortiz na Argentina teve uma compreensão disso, e é óbvio que quando o irmão tem uma revelação, o que é natural, né? Isso na Argentina nos anos 70, 80, então vamos todo mundo fazer discípulo. E aí qual o nosso problema como homem, né? A gente quer criar métodos para fazer discípulos, a gente quer criar normas para fazer discípulos. Paz, tudo bom, Emada? A gente quer de alguma forma estipular e dizer que é assim ou assado. É a síndrome do usar, né? A nossa tentativa de colocar a mão na obra de Deus, né? Então assim, houveram muitas coisas boas que esses irmãos da Argentina colheram, tá? E houveram muitas situações que trouxeram danos também à igreja do Senhor, né? Toda a questão da hierarquia, do fazer discipulado, questões que interferiram muito em pessoas tomando decisão que eram pessoas que deveriam estar tomando aquela decisão como indivíduo. Mas houve situações muito positivas, né? É como todo avivamento, né? Passa coisas positivas e negativas. A igreja daquela geração precisa discernir, né? Aproveitar aquilo que veio do Senhor e tentar deixar de lado aquilo que o homem de alguma forma colocou à mão, né? Mas eu acho que e aí tenho certeza que muitos irmãos em muitos locais no mundo, né? Vejo minha irmã falando lá no norte da Noruega, buscam o Senhor junto na palavra, né? Eu creio que isso seja algo muito importante, particularmente falando, né? Não só um ensino em si, mas um ensino onde a liberdade de outros irmãos colocarem aquilo que eles estão alcançando em Cristo. Assim, aquilo que o Thiago falou, aquele que tem fé, tenha para ti, né? Paulo falou que cada um ande conforme alcançou. Não estamos falando das questões básicas, mas assim, estamos falando da alcançou no sentido da compreensão, né? Então a gente ter o respeito pelo irmão, como estava aqui, né? Ainda que o irmão possa dizer uma coisa mais absurda do mundo, não me dá o direito de menosprezá-lo, não dá o direito de humilhá-lo, não dá o direito de apontá-lo e nem de julgá-lo. Ele tem o que ele ganhou de Cristo até aquele momento, é aquilo, o que ele compreende de Cristo até aquele momento é aquilo, e o que eu poderia como instrumento tentar fazer, se for realmente algo assim, né, se for uma direção do Senhor, é ser um instrumento para que ele possa ver mais do Senhor, né? Porque quando a gente só tem, né? Quando a gente só tem assim, é uma coisa que está ligada a nós, assim, como ser humano, penso eu, tá, irmão? Como ser humano. Oséias disse isso, os profetas do Antigo Testamento também. Meu povo está sempre inclinado para o mal. Isso é um fato, né? Criei filhos e eles se rebelaram contra mim, disse o profeta. Isso é fato, né? Essa é a nossa natureza, né? A gente está sempre se rebelando contra o Senhor em algum aspecto. A gente até acha que não. A gente até tenta disfarçar isso, mas Jesus disse uma parábola que às vezes, eu li tantas vezes e não compreendi ela, talvez de uma forma que mexeu comigo, que é a parábola do filho pródigo. A gente sempre, quando prega ou usa essa palavra, a gente sempre, para alguém voltar para Jesus, alguma situação assim, né? E a parábola, ela mostra uma coisa muito simples, no meu ponto de vista particular, o coração de um pai e filhos que se rebelam contra ele. A rebelião, ela é sempre sutil. Na verdade, o filho mais velho se rebelou e o filho mais novo também. Ambos se rebelaram contra ele. O mais velho se rebelou porque queria coisas que o seu pai não permitia. Então ele pediu, certo? Aquela herança e foi, né? Mas quando ele também voltou, arrependido, o mais velho fez o quê? Se rebelou, porque ele não quis entrar na festa. Ele não quis aceitar aquilo. Claro que ele criticou, até eu criticaria. Imagina só, João, ele já levou a parte dele. O pai dividiu no meio. Então ele está bebendo que vinho? Ele está comendo que boi? O meu, parceiro, não é o dele. Então ele também se rebelou ao ponto do pai ter que sair da festa e ir lá conversar com ele. Então o fato é que o nosso coração continuamente sempre tende a se rebelar contra o Senhor. Existe isso na nossa natureza, uma natureza de rebelião mesmo.
né? Então, seja numa postura muito aloprada indo para o mundo, ou seja numa postura, meu irmão, de fazer a obra do Senhor 100%, que é o que representa o filho mais velho. Mas o coração estava rebelde. Então você pode ter um coração rebelde do cara que foi, chutou o balde, você pode ter um coração rebelde de um cara que aparentemente está todo certinho. Mas como natureza, é aquilo que o profeta disse, o nosso coração tende a essa rebelião, né? Porque, de alguma forma, o nosso pai Adão se sujeitou a Satanás, que foi o autor da grande rebelião. Nós ganhamos essa herança na carne. Ninguém faz força para isso. Eu não sou pior que o Rafinha, nem Rafinha é pior que mim, que esse aspecto é um aspecto de natureza. Então, quando essa palavra vem comunhão, ela vem junto do ensino dos apóstolos, e eu não estou querendo aqui dizer que é uma ordem, é maior que outra, ou não tenho essa pretensão, mas eu queria ressaltar um pouco essa questão da comunhão. Né? A comunhão, o fato de comer junto, o fato de ser um. Quando a gente pensa nessa comunhão, né, e a gente não tem como pensar na divisão, né, quando a gente pensa na rebelião, como a gente estava falando do filho mais pródigo, o que é essa herança que a gente ganhou? Irmãos, imagina na eternidade. Só tinha a Trindade, é um. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todas para serem uma. Sempre um. Era uma unicidade. A primeiro ser, a primeira criatura a se rebelar no universo inteiro, todo o universo inteiro, foi Satanás. Não existia rebelião antes dele. Não existia divisão ou facção antes dele. Tudo era um. Agora, olha a herança que ele deixou para a gente, o nosso pai, a submeter, né? Entregar-lhe tudo na mão dele. Exatamente essa questão da facção, da divisão que é tão relatado que está na nossa carne, né? Então, é fácil a gente brigar, fácil a gente criticar, fácil a gente botar o dedo no outro. Não porque a gente seja... Estou querendo dizer assim, né? Não estou querendo aliviar a nossa barra, mas também estou querendo ponderar um outro lado. Não porque a gente seja ruim no sentido de ser um ser humano ruim. É porque isso está na nossa herança. Aquilo que nós recebemos de Adão. Não adianta a gente esconder, dizer que não é assim. A gente pode até tentar dar uma maciada, assim, ser de uma forma não tão escancarada. Mas aquilo está, de fato, na nossa natureza. E a gente se observa do outro. O do outro que a gente observa. Eu sou sempre que 100, né? Certinho. O feijão do dente do outro que eu vejo. O meu feijão do dente eu não vou conseguir ver, né? Por que eu acho que essa comunhão tem um lance tão interessante? Porque Paulo fala claramente que a obra de Cristo foi tão perfeita, ela foi algo tão magnífico, ela foi além do que a gente pode imaginar, né? Porque como a rebelião foi no céu, o céu também foi imaculado, né? Não só no céu e na terra. Então Jesus Cristo, quando fez esse sacrifício, Ele restaurou as coisas da terra, subiu e restaurou também toda a questão celestial. Então assim, o Pai determinou que agora tudo de novo, que se vê e que não se vê, tem que convergir para quem? Para Ele. Então agora, olha como é que a centralidade voltou. Está tudo em Cristo. Tudo vem dele, é por meio dele e volta para Ele. Todas as coisas vão convergir para Ele. Qualquer coisa que não esteja convergindo para Cristo é satânica. É uma questão de discernimento. Pode ter uma aparência excelente, não converge para Cristo, é satânico. Não converge para o Filho, é satânico. É isso que Paulo estava colocando ali porque os irmãos estavam em Éfeso, né? Então olha a importância dessa comunhão. Então a gente já não está falando de uma comunhão só de terminar um momento de culto, comer uma pizza e tal, saiu aquilo tudo. A gente está falando de pessoas que se dedicam a aprender de Jesus continuamente e convivem juntas. Então não estou falando só do relacionamento horizontal. São pessoas que criaram um relacionamento horizontal depois de um relacionamento vertical. E essas pessoas podem fazer coisas juntas, naturais, como a gente brincou, seja jogar bola, seja pegar o surf junto, de manhã a gente começar a trabalhar, seja visitar algum local e tudo, mas existe dentro desses irmãos o desejo de aprender de Cristo. Aqui eu acho que é um ponto muito central, né? E aí onde eu olho e vejo a minha falha grande e tento assim pedir ajuda ao Senhor. Porque qual é o nosso natural, então, na nossa geração, quando a gente olha para os jovens? Nosso natural é encher a agenda deles, pô. Então você começa a criar muitas coisas para segurar a galera. Estou falando naturalmente, tá? A gente tem essa liberdade aqui. A gente segura essa galera. Só que se você falhar um pouco, o que acontece com a agenda deles? Esvazia. Se a agenda deles esvaziar, quem preenche a agenda? O outro lado. Então qual seria o nosso papel, olhando para essa questão da comunhão? Seria o papel de Eli.
a gente teria que ensinar essa galera a ouvir a voz de Deus. Se essa galera aprender a ouvir a voz de Deus, como Samuel, se essa galera começar a temer a Deus, como diz aqui o versículo, o que vai acontecer? Você não vai precisar de agenda, porque ainda que você fique doente, o João não vem, o Rafinho, o Mateus não deu para mim, o pessoal vai chegar aqui, vai sentar ali e vai falar assim, pô, vamos buscar o Senhor aqui, vamos ver o que o Senhor tem, porque você, de certa forma, foi um canal ou um instrumento para auxiliar aqueles irmãos a aprenderem a ouvir a voz de Deus. Ainda que haja um ancião, ainda que haja um irmão responsável, ainda que haja um irmão do ensino, mas essas pessoas não estão tentando ligar aqueles irmãos a ele. Pelo contrário, eles são do corpo, dado para o corpo, para ensinar esses irmãos a discernirem e ouvir a voz do Senhor. Então aqui, um aspecto que eu acho que assim, vem junto, né, que ele coloca EA, o ensino e a comunhão. Só que, assim, a comunhão é um aspecto conflitante, né? Porque assim, a gente já teve experiências, outros irmãos já teve outras experiências aqui, cada um na sua realidade, né? Cada vez que você se propõe a comunhão, existe uma coisa só, irmão: a gente vai ser ferido. Não tem jeito. Isso é uma ilusão achar que não vai, né? Mas aí o tempo passa, tu descobre que as pessoas não te ferem, você fere elas também, pô. Então assim, não tem essa preocupação, porque por mais que eu me ache correto, eu vou ferir alguém no que eu falo, ou até o que eu deixo de falar quando alguém gostaria de ouvir alguma coisa da minha boca. Não vai ter jeito. Então a gente não vai poder ficar em cima do que uma pessoa fere, ou se a gente fere outra pessoa. A gente tem que ficar em cima de que existe um que cura todas as nossas feridas, que é Cristo. E a gente está em torno dele. Ele é o remédio, ele é a vida, ele é a essência realmente que faz com que a gente se reúna em torno do nome dele. Então assim, se a gente talvez buscasse amar mais o Senhor, ou ajudar as pessoas a amarem o Senhor, a gente ouviria menos. Pô, estou chateado, vou sair dessa congregação, vou sair daqui do Leandro, ou lá do Cláudio, ou lá do Roger, lá de outro local, né? Quando a gente ouve isso, é um sinal para a gente, assim, uma percepção, né, da gente pensar e falar assim: puxa vida, será que eu estou ajudando esse irmão a ouvir a voz do Senhor? Será que realmente está nascendo naquele coração um discípulo ou apenas um crente? Né? São reflexões, não estou generalizando, dizendo que, né, assim, são apenas reflexões para a gente trazer para o nosso dia a dia. O partir do pão e as orações, né? Esses 4 aspectos interessantes. O partir do pão é um conflito também nosso, concorda? Eu olho o partir do pão e vejo uma crise pessoal, né? Porque se de repente a gente aqui vai partir o pão, a gente não faz, aí algum irmão não está, depois a gente... É quase que um momento que uma pessoa não pode perder. Não é aquele partir do pão da comunhão mesmo. Também estou falando em relação a uma análise geral, não querendo dizer do irmão aqui ou do irmão assado, né? Não tem nenhum teor de crítica, não, né? A gente percebe que aquele partir do pão era partir do pão de uma comunhão, de fato de uma comunhão. Não da pessoa achar que aquele é um momento para ela de repente pedir perdão por todos os pecados daquele período, da semana, do mês ou do período que aquela pessoa, né? A gente repara também que de alguma forma a cristandade foi tão impactada dessa forma que muitas pessoas, por exemplo, elas não vêm a nenhum ajuntamento, mas o da ceia ela vem. É isso que eu ia falar, eu acho engraçado, eu assisto muitos blogs e eu vejo alguns blogueiros estrangeiros que às vezes se confessam até ateu, mas eles mantêm o hábito de, quando visitar amigo, levar pão e repartir. E quando você olha aquilo, você remete imediatamente a Cristo. E os caras se dizem ateu, e dentro dessa comunhão que eles têm como amigos, isso é muito comum, é cultura deles. É a cultura deles, é o relacionamento que a gente falou, horizontal. Eles só têm o horizontal. Imagina se a gente que tem o vertical, aquela história, né? É fácil dizer que Deus é meu pai. Difícil é olhar e ver que Rafinha é meu irmão. Porque eu digo que Deus é meu pai, mas ele também diz. Então a próxima conclusão é que eu e ele somos irmãos. Só que ele teve uma criação, né? Ele teve uma história, eu tive outra história, e agora a gente está junto. Até irmão adotado tem esse conflito, né? Cara, esse conflito, né? Olha que tem a graça, tem toda essa questão, né? Mas e quando a gente vai conviver junto, o que a gente quer?
A gente quer que o irmão seja perfeito. Seja sincero, né? Assim a gente pode ser sincero. Eu quero que o irmão seja perfeito. Eu quero que o pastor seja perfeito. Eu quero que a congregação seja perfeita. Quero que meus filhos sejam perfeitos. A gente quer que tudo... O nosso emprego perfeito, né? Assim, do jeito que a gente reclama no dia a dia, o que a gente diagnostica? Que a gente quer tudo perfeito. Só que na verdade a gente não ganhou nada perfeito. A gente só recebeu Deus perfeito. Então, em vez de a gente olhar para um Deus perfeito, a gente olha para todos os demais e quer que essas coisas sejam perfeitas. Se a gente conseguisse contemplar, como o Davi falou, a perfeição de Deus, eu não ia querer cobrar um filho perfeito. Eu não ia querer cobrar uma congregação perfeita. Eu não ia querer cobrar irmãos perfeitos. Porque eu tenho um relacionamento com Deus que é perfeito. O relacionamento com Deus que é perfeito me mostra o que, João? A minha total imperfeição. Foi o que a gente estava conversando de manhã, né? Reflete a glória, a luz dele sobre mim, acabou. Já vi uma porção de mazela. Então o que vai acontecer? Quando eu tiver essa interação, eu vou olhar para a família, para os irmãos, para o local, eu não vou cobrar nada de ninguém. Entendeu? Assim, cobrar no sentido humano, carnal, né? Eu não vou cobrar assim, pô, o pessoal está fraco, não sei o que, isso, aquilo, o culto já não é mais o mesmo, as coisas já não são mesmo. Eu não vou cobrar isso, porque eu já não sou o mesmo. Eu nunca fui. Então quando você começa a ter essa percepção, isso começa a fazer um efeito. E eu acredito assim, que essas pessoas que estavam aqui foram aquelas pessoas que perguntaram: o que eu tenho que fazer? Não sabia nem o que tinha que fazer, cara. As pessoas não tinham nem sabiam o que tinha que fazer. Não tinha alguém para falar assim: irmão, hoje é o dia da comunhão, da ceia. Não existia organização. A organização é importante depois da vida. Primeiro vem a vida, depois você se organiza. Você só pode dizer que a roupa está feia porque você está vivo e está botando uma roupa. Você só pode dizer que o dia foi ruim hoje porque você está vivo e o dia foi ruim. Se você não tivesse nem vivo, o dia não podia ser ruim. Então até quando o dia é ruim, tem algo para celebrar. Eu estou vivo. Porque a vida vem antes de tudo. E Ele veio para dar vida para a gente. Então se a gente vai ter comunhão em Cristo, tem vida, o resto a gente vai administrar. Se daqui a 2 semanas eu tenho que pedir perdão para você, ou eu fui grosso alguma coisa, você vai ter que consertar. Essas questões elas vão ser lidadas, o nosso Pai Celestial vai administrar elas. E vai falar conosco, assim, não vai dar mole nem para ti nem para mim, entendeu? Vai chegar para mim e falar: ó, tá vendo como é que você tratou o Rafinha? Vai chegar para o Rafinha e vai falar assim: pô, também, cara, qualquer coisa que as pessoas falam contigo, tu fica assim. Então assim, de um lado ele vai estar me tratando, do outro lado vai estar tratando ele, né? Mas o importante é que ele tenha essa concepção desse Deus perfeito, desse Pai, e eu também tenha essa concepção, para que a gente continue andando junto no Senhor, independente dos nossos conflitos, independente de alguma... Você está Rafinha porque tem liberdade com ele, e a gente acaba falando assim, né? E aí, irmãos, o que vocês pensam sobre isso? Assim, Aconteceu recentemente comigo, e você faz Thiago, né? A gente teve meio que uma discussão, assim, que eu vejo como algo de Deus no sentido do crescimento, sabe? Que às vezes a amizade fica tão junta que, assim, o respeito, não digo do tratar, a gente não tem mais aquele sensibilidade, entende? Então, chegou um ponto que a gente estava se tratando, que a gente teve que parar, sabe? O que está acontecendo, sabe? Qual é o seu problema? E teve esse embate, até eu não fui na célula, pô. Eu estava discutindo, eu estava muito chateado. Eu percebi em mim, sabe? Eu sou assim, o problema sou eu, sabe? E o processo do perdão e da reconciliação é algo tão maravilhoso, sabe? Que Deus trouxe pra gente como filhos e irmãos, sabe? Que a gente não tem noção do que acontece no mundo espiritual e nem do que está acontecendo, sabe? A reconciliação, o regozijo que a gente tem, sabe? De virar amigo, assim, no sentido de estar em paz de novo. Eu acho que foi uma experiência, assim, que, sabe, que aconteceu mais de uma vez, assim, não com o Thiago, mas com outras pessoas que eu tive a gratidão de passar, assim, não pelo processo inteiro, não pela briga, não pelo que aconteceu, mas acho que Deus tem isso pra gente amadurecer. Eu vejo muito assim, sabe? Muito interessante pensar assim. Eu acho que passa por isso, amadurecimento. Eu acho que é um amadurecimento em tudo. Né? Porque no início você fica todo melindroso, né? Eu passava por isso. O irmão falava uma coisa, eu ficava ofendido, ficava triste, porque na igreja não podia ser assim. Hoje, o tempo vai passando, você quer que Jesus volte, você vai. Então, se tu tem que perdoar, tu vai perdoar. Porque se não perdoar, irmão, Jesus vai e tu vai ficar. E aí, como é que vai ser? Né? Uma vez eu estava em casa lendo a Bíblia essa semana,
tudo aí, Deus até me deu uma mensagem, e a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração é que às vezes a gente não percebe isso. Se ele voltar amanhã, como é que vai ser? Para onde é que você vai? Assim, falando para mim. Entendi. Para onde que eu vou? Se ele voltar amanhã, e aí? Se ele voltar agora, eu vou ficar. Então eu acho que às vezes os cristãos, às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa e esquece do principal. É que ele veio, ele fez uma promessa, e a promessa dele era que ele viria retornar e ia levar a igreja. Só que depois que ele vier, tem um porém lá. Né? Eu fui ler Apocalipse, se você for esmiuçar lá Apocalipse, irmão, se você ficar, irmão, vai ler lá como é que vai ser, porque se tu reclama hoje, depois vai ser bem pior. Né? A situação vai ser bem pior. Então, eu acho que quando você começa a ver nesse prisma, poxa, Jesus pode voltar amanhã, então eu tenho que buscar não ser santo, né? Assim, lógico, buscar santidade, sim, mas não é desprender, mas trabalhar em mim aquilo que ele foi deixando na Bíblia para fazer, né? É comunhão, é perdão, e muitas vezes não ligar porque o irmão, porque nós somos seres humanos, né? Dependendo do que você vai falar, você vai me atingir, ou eu vou ficar triste. E eu acho que Deus até às vezes, pelo menos uma experiência comigo, eu passei tantas coisas assim, desde que eu fui convertido, assim, de Deus trabalhando a minha paciência, que eu só posso pensar dessa forma, né? Trabalhando a minha paciência, de passar por cima de muitas coisas, entendeu? Do irmão faz uma coisa aqui, faz uma coisa, fala uma coisa que você sabe que não aconteceu, que você não fez, mas acabou falando que você tinha feito. E se você for levar para o pessoal isso, você não vive. A realidade é essa, você não vive. Tem pouco a ver com aquela mensagem de ontem, né? Quer compartilhar? Não. A gente compartilhou bem rapidinho para não tomar linha, mas você falou, me chamou a atenção, né? Foi sobre a passagem do rei, né? Que aquele cara devia lá os 10 mil denários, né? Ele caiu de joelhos e pediu paciência e aí o rei foi e perdoou ele, né? E ele saiu dali, contou um outro cara, devia 100 dracmas, né? A nova tradução do verso de hoje é até bacana, assim, uma merreca mesmo, né? E aí ele sacudiu o cara falou a mesma frase que ele, tem paciência comigo, e aí o cara não teve e lançou ele na prisão, né? E Jesus começou essa palavra dizendo assim, né? Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... Então ele não estava... Ele estava querendo realmente trazer um aspecto do reino, assim, da vida do reino. Então assim, quando o irmão falou, aquilo me chocou muito, porque assim, não dá nessa parábola para a gente achar que é o rei. O rei, dá para ver que é Jesus, né? Vamos colocar assim, né? Pelo menos isso dá pra gente entender, né? Cara, o que sobra pra mim, cara? Sobra pra mim fazer a conta de quantas pessoas eu lancei na prisão, ô João. Essa é a conta que eu tenho que fazer, cara. Na minha vida, Rafael, eu já lancei muita gente na prisão, cara. E olha que até a palavra que o maluco usou, tem paciência que eu vou pagar, foi a que ele usou. Ele podia olhar e lembrar do que ele estava pedindo. Então, no relacionamento vertical, maravilha. Ele falou lá, ele reverente, dobrou o joelho, pediu tudo isso. Nosso relacionamento com Deus é uma maravilha. Vertical. A gente se humilha, pede perdão, faz tudo. Nosso problema é quando a gente levanta o joelho e tem que praticar no horizontal. Aí ali eu seguro o cara, por quê? Por causa de uma bofetada? Por causa de uma crítica? Por causa de um maluco que fez? Que miséria de crítica é essa? É os 100 dracmas, comparado aos 10 mil que ele me perdoou. Diz lá que antes, né, ele tinha dado a sentença que ele ia vender o cara, a mulher, os filhos, tudo que ele tinha para pagar a dívida. Então qual era daquele maluco? Que sou eu aquele maluco. Chegar em casa, olhar para a mulher, olhar para os filhos, olhar para tudo e falou assim, foi graça. Então os 100 dracmas não é nada. 100 dracmas é zero. Agora, aí repetindo, quem a gente lança na prisão? Pai, mãe, mulher, marido, filho,
irmão responsável, pastor, a gente lança as pessoas. Quando é que a gente lança? Quando a gente acha que eles merecem pagar. Não foi por isso que o cara lançou? O cara lançou por isso, fala Alessandro Paz. O cara lançou por isso, porque ele achava que aquele cara tinha que pagar, pô. E aí, quando aquela passagem veio, eu falei assim, meu Deus, quantas pessoas eu já lancei na prisão? E olha que a gente ainda diz que prega o evangelho de libertação aos cativos. A gente tem a cara de pau ainda dizer isso, cara. A gente tem a cara de pau de conseguir esconder todo o nosso comportamento e no final falar assim, não, eu prego a libertação aos cativos. Não. O que a parábola mostra não é isso. É que eu prendo mais gente do que eu imagino. Quando eu tenho aquele sentimento, como a Rafael estava colocando, de deixar a pessoa ali, porque fala que o cara lançou na prisão. O cara lançou. E olha o que acontece, uma coisa que tinha me chamado muita atenção. Diz que quando chegou lá no rei, o rei falou o seguinte, pô, meu irmão, calma aí, que história é essa? E o rei é o Senhor, né? Estou falando assim numa linguagem coloquial. Diz que ele se indignou, mandou chamar o cara, que a gente acha que graça é assim, né? Graça é o esquecimento, é passar por cima de tudo. Não. Ele falou assim, você volta, prendeu o cara, mandou o verdugo ir lá e falou, agora você vai ficar aqui. Então o que eu entendo com esse verdugo? Toda vez que eu lancei pessoas na prisão, e não foram poucas, amigos, irmãos, por sentimentos, por questões assim, Deus cria um processo na minha vida, um tratamento, que é um verdugo, para me colocar dentro daquela situação e falar o seguinte, beleza, né? Você não está errado não, porque o cara te devia aquilo mesmo, 100 dracma, merreca. Pela lei, tu está certo, não está certo pela lei? Só que é o seguinte, se tu vivesse pela lei, como é que tu ia administrar o outro lado lá? Pela lei eu tinha te arrebentado, vendido mulher, filho e tudo. Então tu quer ver pela lei? Beleza, eu vou colocar circunstâncias na tua vida para rapidinho tu abrir mão dessa visão da lei e mergulhar na graça. Aí a coisa começa a apertar na vida do discípulo, não tem jeito. O verdugo vem, meu irmão, e começa, ó, até fazer o quê? Levar a gente para a graça. Foi isso que Paulo falou, que a lei é um aio que conduz a gente até Cristo. Então, se eu recebo a graça para a salvação e depois não quero que ela opere em mim para desenvolver a minha salvação e não deixar as pessoas na prisão, Deus vai mandar o verdugo. Essa é a questão bem simples. Vai vir um verdugo. E se você tá não entender, ele vai continuar. Vai vir um verdugo para lá. E esse verdugo ainda é bênção, que é empurrando a gente para a graça, para entender o seguinte, cara, o que é essa, que você falou, né? O que é essa crítica, o que é esse bagulho? Olha a minha conta, quantas coisas eu já afrontei o Senhor, quantos comportamentos eu, Rafael, pessoalmente, já entristeci o Senhor, já tive, já feri o Senhor e o Senhor me perdoou. O que é essa meleca que eu estou cobrando do cara? O que é essa meleca que eu estou cobrando do meu pai? Meu pai, né, não foi assim, ou não foi o pai que eu queria, ou não foi isso, ou o irmão, ou o cara... Sabe, o que eu estou cobrando, cara, desses 100 dracmas, meu irmão? O que eu estou lançando aquele maluco na prisão? Só vai trazer o verdugo na minha vida. Porque, por um lado, a gente ama a graça para receber, que é o início da parábola. Mas, por outro, a gente não quer viver na graça. A gente odeia a graça na nossa vida diária. Essa é a verdade. Aí, quando eu falei isso, o irmão falou assim, que isso é uma heresia. Eu falei, não é não, irmão, sabe por quê? Porque quando alguém mete a mão na tua cara, o que você quer? Devolver, então, o que você quer a lei, pô. Você quer a graça, porque pela graça somos salvos, mediante a fé, bonitinho. Você quer a graça que vem e te resgata. Você quer o Deus que vem e te tira do Egito. Você não quer o Deus que deixa você 3 dias sem beber água para saber o que está no teu coração. Você não quer esse Deus, pô. Você não quer esse governo. Você quer a graça, mas essa graça veio para te introduzir no reino. E esse reino tem um rei. E esse rei tem uma vontade. Tudo que for contra essa vontade, meu irmão, vai ser dobrado. Não tem jeito. E a graça veio para nos educar, para nos dobrar, como você falou, no processo de amadurecimento. Então, se eu não consigo entender o Evangelho como um todo, o que acontece comigo é que eu me torno alguém perdoável lançando pessoas na prisão. E o que mais a gente, quando vê hoje, quando da minha vida, não um tom de crítica, não, mas quando eu vejo pessoas parecidas comigo, irmãos lançando outros aonde? Na prisão. Então, você me lança na prisão, porque tu ficou balado comigo, eu lanço ela na prisão, ela lança ele na prisão, ele lança na prisão, e no final, todo mundo recebeu a graça, mas ninguém quer compartilhar ela. Ainda coloca Deus que Deus vai cobrar, né? Não, que Deus vai cobrar. Aí vem o verdugo na minha vida, o verdugo vem. O verdugo vem, cara, Deus é muito amoroso mesmo. Aí ele manda o verdugo vem, meu irmão, ele vai bater doído, não tem jeito. E é amor de Deus. Para acordar e falar o seguinte, caraca, maluco, tá vendo? Se eu não tivesse botado aquele maluco na prisão, não tava com o verdugo agora. Scott, entendeu, Alessandro? Era só chegar pro maluco e falar assim, ó, parceiro, tá tudo zerado, zerou a minha conta, zera de todo mundo, sai e vamos andar junto. Mas é uma coisa interessante realmente. Todo mundo ama a graça, mas todo mundo ama o quê? O olho por olho, o dente por dente.
A prática é essa. Eu quero fazer o quê? Justiça com meu irmão. Eu não quero que ele retorne depois, eu sou o filho mais velho, e que coma o meu boi ou o meu sangue, que é a minha parte na minha herança. Isso está errado, é a ponta da faca, é a lei. O que a gente gosta, como ser humano, é da lei. É por isso que não foi mole criticar os Gálatas, mas porque os caras voltaram. Está aqui, ó. A gente gosta disso, porque faz a conta mais simples, a conta é mais barata. Aqui você tem graça. Sabe o que está dizendo? Que tudo que as pessoas tinham, ninguém achava que era dele e dividia. Brincou. Essa graça não está correndo dela, cara. Claro que está correndo. A sensação de posse é muito agradável. Você ter ou depender é a coisa que todo ser humano está aqui na minha pele. Isso é tudo que eu quero, tudo que a gente quer. Você trabalha para conseguir. Então, por um lado, tu olha a graça e fala assim: pô, meu, a graça, o maluco me matou, eu mato ele. Ou o maluco me roubou, ele vai ter que me devolver. Pô, agora eu ainda trabalho para ajudar esse cara ainda. Não sai, me deixa disso, eu não quero isso. Então, assim, a graça é uma coisa maravilhosa. De fato, ela é uma coisa maravilhosa. Mas ela é mais maravilhosa ainda quando ela transcende a primeira etapa da salvação e ela manifesta o Filho de Deus na nossa vida. Aí, essa graça a gente está vendo aqui. Porque, meu irmão, não tem jeito de viver isso aqui sem essa graça. Não tinha alguém dizendo para as pessoas fazerem isso. A graça de Deus operava. E uma coisa interessante, geralmente quando se prega a parábola do filho pródigo, você nunca é o filho que ficou. Você é sempre o filho que foi. Tá lascado, também é rebelde, era rebelião. Sempre que foi, mas quando voltou, recebeu a graça do Pai. Mas uma vez eu vi um professor falando isso. Ele falou o seguinte, ele até brincou e falou assim, que não deveria ser a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso. É verdade. Né? Porque representa o amor de Deus para os dois filhos. Mas muitas vezes nós somos o segundo que ficou. Que quando vê o irmão chegar, fala, mas peraí, ele está chegando, ele levou, eu estou mais justo aqui, ele veio todo, e Deus vai dar mais favor para ele do que... Há quanto tempo eu estou na igreja? Não é o discurso da lei? Não é o discurso da lei? Quem é o Pai? Deus. Quem são os conservos? Os anjos. O cara pecador, a festa está onde? Nos céus. É tudo uma parábola, é uma figura profética. E o cara não quer entrar naquela festa. Só que aquela festa, profeticamente, em termos de figura, é onde? No céu. Olha só o cúmulo que a gente chega. Eu não quero ir para o céu. É claro que ele não está falando isso conscientemente, e a gente também não fala conscientemente. A gente não é cara de pau assim. Mas assim, o comportamento é esse. O cara não quer adentrar a festa, a ponto do pai ter que sair de lá, ter que sair do meio da festa, sair do meio de toda aquela alegria, de toda aquela realização, para chegar lá para outro filho e trocar uma ideia com ele e falar assim, cara, e tentar revelar a ele a graça. Porque ele não estava na graça. Ele era um cara 100% na obra, tudo. Ele falou, cara, aí ó, eu nunca bati um boi com meus amigos, eu nunca fiz isso, eu sempre fiz tudo. Assim, estou 100%. Então assim, você vê como o coração de ambos expressavam o quê? Rebelião. E eu fico pensando assim, o céu sem rebelião e o céu pós-rebelião. Então assim, não é uma brincadeira. Às vezes a gente fala assim, não, porque eu sou muito amigo da Alessandra. A gente, às vezes, eu estou falando por mim, tá? A gente brinca com a astúcia de Satanás. Satanás dividiu o exército celestial. Não tinha pecado. Não tinha pecado, vamos lembrar disso. Ele dividiu o exército do céu. O poder de sedução, de engano, para montar uma rebelião, uma facção, é absurdo. O universo não conhecia a rebelião. O universo não era dividido, a criação não era dividida. E ele, como ser criado, promoveu isso. O que ele normalmente... Você vê que ele sempre bate aonde? No corpo de Cristo? Na divisão, pô. É na divisão. Ou eu vou achar que o Alessandro está errado, ou ele vai achar que está errado, mas, ou como a gente falou, né, o Alessandro crê que o Senhor vai voltar de um modo, eu creio de outro, e em vez da gente caminhar junto, amadurecendo e esperando o Senhor voltar, eu vou tentar, olha a tendência, eu vou para um outro local, onde crê como eu creio, porque o Alessandro crê diferente. Olha o absurdo como o corpo que o nosso século chegou. Então a gente não está em torno de Cristo, a gente está em torno de ideias semelhantes à que a gente tem da Bíblia. Isso é um perigo. Eu acho que ainda fica até pior a situação. Que hoje chegou a um ponto seguinte: se eu não concordo com ele, eu não vou
um outro lugar. Eu vou abrir o meu próprio lugar. Ah, tá, ou essa questão. Entendeu? Hoje em dia chegou ao cúmulo assim, da pessoa chegar e falar assim, não, eu não concordo com ele, não vou abrir a minha. Porque na minha vão pensar do jeito que eu sou. E só entra quem eu não, nessas questões eu penso sempre da rebelião de Paulo, que ele fala o quê? A base, o alicerce, Cristo botou. O alicerce ninguém pode mudar. O resto, o edifício em volta, os construtores constroem igual quer. Então as questões, né, acessórias, cada um pensa de um jeito. Só não pode mudar o alicerce. Mas vamos lá, olha só. O que Paulo fala assim? A unidade do Espírito já foi dada, nós somos um no Espírito. Mas nós precisamos chegar na unidade da fé. É por isso que a uns, né, foi dada após a unidade da fé. Por que a gente precisa estar separado para isso? A questão não é nem você pensar, não queria que você pensasse igual ao João ou a mim, mas a grande questão é uma reflexão nossa. Por que a gente precisa estar separado? Não precisa. Não precisa, concorda? Por que lá já naquele início eu sou de Paulo, por que tem no nosso coração, e isso a gente não pode negar, né? Pelo menos eu vou falar por mim, se o irmão se identificar, tudo bem, se eu identificar tudo bem. Por que às vezes você está num culto, numa consagração, aí você fala assim, eu queria que aquele irmão orasse por mim. Eu queria que aquele irmão botasse a caçava na cabeça. Ou aquele irmão que Deus usa, né? Ou eu queria ser batizado por aquele pastor. Ou eu queria que aquele pastor fizesse meu casamento. Gente, a gente é sectarista nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas a gente olha os homens. Nas mínimas, nas básicas. A gente não consegue ver que a gente não está sendo batizado pela pessoa. Quem está casando a gente não é a pessoa. Tá? Eu estou falando das coisas básicas. Então assim, por quê? Porque isso está ligado à nossa natureza. Aqui, essas pessoas estão passando por um processo que realmente é uma obra do Espírito. É uma obra celestial. Não dá para a pessoa olhar isso e falar assim, vamos imitar? Vamos fazer? Não dá. Graças a Deus que não dá, né? Não dá. Graças a Deus que não dá para fazer isso. Não dá. Agora, dá pelo menos para identificar a minha crise. A minha crise dá. Quando aquele vídeo passou no grupo daqueles irmãos negrinho pra caramba, né? Dançando, pulando, e o cara chorando, falando assim, igreja de Fortaleza, ele fala assim, o cara não tem teto, o cara não tem parede, o cara não tem isso, o cara não tem comida. Olha a alegria deles. Agora fala, alegria é porque eles falaram que Jesus está voltando com um livro e o nome dele está no livro. E os malucos, horas não paravam de pular. Entendeu? Olha a alegria mais simples, como Davi colocou, a alegria da salvação. Eu já me questiono. Eu particularmente me questiono. Até que certo ponto eu tenho a alegria da salvação, ou até que certo ponto essa alegria da salvação já está diluída com outras alegrias que o evangelho contemporâneo vem trazendo, né? Porque, assim, eu acho que isso pelo menos serve para confrontar a gente, entendeu? Olhar a situação e falar assim, puxa vida, caramba, como é que eu tenho tanta coisa e às vezes reclama, não sabe? Porque é uma coisa que a gente perde. Davi fala assim, restitui-me a alegria da salvação. Eu acredito que a gente perca isso não só numa situação de pecado, mas numa situação até de desvio de olhar, de foco, de meta do Cristo para alguma coisa que não seja Ele. Aquela alegria vai, porque aquela alegria está no fato de ser Ele. Os caras estavam pulando ali por causa dele, né? Pô, está voltando, meu nome está nesse livro, meu nome está nesse livro, e os caras pulando. E hoje eu olho assim, aí acordei de manhã, estava chateado por uma coisa, estava chateado por um jeito isso, estava chateado por aquilo. Aí eu fiquei pensando assim, poxa Senhor, cadê essa alegria? Cadê essa alegria? Cadê essa alegria, que vem do teu Espírito, essa alegria que está realmente, que eu não estou aqui olhando para o cara e tentando botar ele na cadeia, mas eu estou todo dia olhando para trás e vendo que, pô, meu irmão, tem mulher, tem filho, tem tudo isso, porque o Senhor teve graça. E o Senhor, no acerto de conta, não me cobrou aquilo na ponta da faca. Na minha opinião, eu acho que é uma das aflições, né, que a gente tem. Porque eu, pelo menos, praticamente todos os dias de manhã eu fico aflito com essas coisas. Porque eu fico para não canalizar, acho que tem muita coisa. Ou às vezes olha assim, tem um momento, né, que Deus faz, você tem uma visão assim sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu vivo num lar que eu tenho pais, eu tenho minha mãe em casa, meu pai, eu tenho minha esposa, meu filho. Não tenho desgraça na minha família, mesmo assim eu acordo feliz porque eu fiz certas coisas, entendeu? E eu fico bolado com isso, porque todos os dias eu acordo meio que ainda não estou satisfeito com as coisas de Deus, ainda não com isso eu estou satisfeito. E eu
por 3 anos que eu voltei para Cristo, Deus realizou um monte de coisa na minha vida. E realmente é muito sinistro isso, porque, caramba, todo dia a gente tem um renovo, a gente se alegra ali na presença do Senhor, mas também toda manhã a gente vê o quanto a gente é miserável. Toda a gente é miserável. E, tipo, é o mais esquisito a gente, mais esquisito de pensar assim, a gente vê que a gente está indo para o lugar certo, porque todo dia está tomando uma consciência que não é tudo. É uma consciência de, tipo assim, de miséria mesmo. E só Deus para mostrar isso, é só o Espírito Santo para te mostrar essa miséria. Porque também você pode se sentir infeliz, ingrato, isso, aquilo, outro, e ficar naquela cegueira. Aí tu fala com uma pessoa tu dá chute, isso, aquilo, outro, tem paciência com ninguém, tá todo amargurado. Mas, caraca, realmente o Espírito, ele, se não fosse o Senhor, o Espírito Santo, nos convenceu desse mal, eu acho que a gente estava perdido. Porque a gente já acorda com a tendência a murmurar de alguma coisa. A partir do momento que a gente acorda, já, tipo, tá acordando, isso, aquilo, outro, tal. A gente não consegue enxergar isso como, cara, eu tô acordando, graças a Deus. A gente sabe que não tem limite para o tempo, quando a morte chega, ela chega. Chegou com um monte de gente no mundo. Entendeu? Só que a gente não tem, eu acho que a gente precisa realmente, as orações que a gente precisa pedir para Deus é que Ele abra nossos olhos para que a gente não seja ingrato. Porque quando a gente pede para que Ele abra nossos olhos, primeiro Ele vai abrir os olhos de quem você é, de quem nós somos. A gente vai ver a nossa miséria. E é perceptível, tu sai de casa e tu vai começar a ver também um monte de coisa acontecendo e que você está sendo protegido a todo momento. Ou quando você abre o jeito como o Globo.com, tu vê o nível das tragédias que tem acontecido, criança pequena morrendo, isso, aquilo, outro. Então, essa desgraça bruta não tem chegado pra cá. Deus tem te dado os apertos, porque se não te desse os apertos, eu não estava olhando para Ele. Mas caramba, quanta misericórdia, graça. E tipo, até mesmo para alguém que perde uma pessoa, que acontece uma desgraça, muitas das vezes o Senhor vem e traz um entendimento sobre aquela situação e a pessoa ainda não consegue enxergar que, caramba, tem gente que está maluca, um monte de situação, tem gente ficando maluca. Aquelas coisas que tem acontecido, o nível de suicídio tem aumentado até mesmo no Brasil, que não é um país pelo que eu estudei na história, não era um dos países que tinha tanto esse nível de pessoas se suicidando. Também porque tem muita gente que ainda trabalha, tem a dificuldade, então isso rouba o tempo, não tem aquele tempo da pessoa ficar tudo. Na Europa isso, nos Estados Unidos, nesses lugares do primeiro mundo, o maior índice de suicídio é lá. É o nível da insatisfação do homem. Vê que o homem está se matando por jogo. Aí a gente fala, cara, não é jogo, não é nada. É realmente a insatisfação do homem a todo momento, acordando e gritando a cara dele, insatisfação dele. E realmente a gente não reconhece, cara. Acho que a gente tem que pedir a Deus mesmo para que Ele abra nossos olhos. Porque se Ele abrir nossos olhos, a gente também não age com justiça própria com outras pessoas. A gente dá um freio na gente. Quando a gente está na gente mesmo, que a gente dá um de maluco e começa a buscar Deus como se não tivesse amanhã, é absurdo como é que a tua vida ela muda. Tu acorda satisfeito, você acorda consciente da dificuldade do teu próximo, você acorda com uma outra visão que não tem outra forma se você não der esse passo de maluco. Eu falo que foi de maluco porque quando eu fiz isso na minha vida, eu só posso falar uma coisa que eu tive que dar um passo de doido. Comecei a enfrentar meus medos com o Senhor, isso, aquilo, outro, chegava, me afastava da minha família, não ligava a televisão, não fazia nada, chegava, ia buscar o Senhor, e não era um buscar, tipo assim, estou buscando o Senhor e estou recebendo já um bagulho aqui, não, era um buscar meio de maluco, porque eu orava, sem sentir nada. Quando eu sentia a presença do Senhor, era de uma forma que fluía de mim, não era no momento certo, não era no momento que eu estava lá buscando o Senhor e o bagulho ia descer, não. Era um momento no meu dia a dia, que eu vinha um vazio, automaticamente vinha um preenchimento, que eu começava a chorar. No meu dia eu estava andando assim. Eu do nada no meu trabalho eu começava a chorar de gratidão ao Senhor pelo meu trabalho, isso, aquilo. Cheguei em casa, à noite, eu comecei a chorar deitado na cama lá de casa, com o meu cachorro. Comecei a chorar sem explicação, mas era gratidão.
comecei a... Cara, é uma coisa que a nossa mente realmente ela nunca vai conseguir descrever uma coisa que é viver uma vida com o Senhor. Mas é uma questão que eu acho que até mesmo as palavras que ele tem recebido lá e as palavras que eu tenho visto assim nas comunidades que tem se buscado o Senhor, realmente é o Deus está querendo um campo de posição nossa, de coragem, de negar a nós mesmos, de enfrentar essas situações, né, que tem nos atormentado, que tem nos feito parar. Elas bem sutil, né? Uma hora é uma situação, outra hora é meu vizinho, outra hora são as contas de casa, tá na hora é uma coisa te afligindo, e tu vai perdendo a cabeça, isso tudo. E caramba, é sinistro. Interessante. Então, assim, será que pensando um pouco nessa experiência que você teve, né? Essas pessoas não são diferentes da gente, até aquele dia estavam tendo uma vida normal, né? Então, assim, só o Espírito pode ter convencido elas de uma forma tão impactante, a ponto do coração delas ficar compungido, a ponto da vida delas terem mudado de uma forma muito... Elas só não passavam aí num lugar. Mudou tudo para essas pessoas que estão aqui, né? Mudou, sim, da perna pro ar mesmo, né? E... É interessante o fato de nós termos que perceber que essa não conformidade, ela não tem nada a ver, ela não pode produzir um efeito pela obsessão pelo melhor, que é uma coisa muito comum no nosso tempo. A não conformidade, ela, de certa forma, ela tem um peso salutar. Não podemos jamais nos conformar como aqueles que já experimentaram tudo. A vida de dependência, ela durará todo o processo da vida. Então, o fato de não estar vivendo alguma coisa, o fato de não ter ainda experimentado alguma coisa, isso não jamais nos deve levar para o poço. Pelo contrário, ela deve nos levar para um horizonte muito maior, uma perspectiva muito maior. E essa comunidade não pode ter nada a ver com a obsessão pelo melhor, que é o problema do evangelho barato que tem sido distribuído hoje. Então, é óbvio que a gente acha que aquele que é mais experimentado é a teologia de Jó, é o que mais tem, e se não tem, é porque está em pecado, está em juízo de Deus. Isso não é verdade. Uma coisa me saltou muito aos olhos nesse compartilhar, você citou o texto de Mateus, e eu tenho refletido bastante sobre isso, porque é muito comum usarmos o texto da Grande Comissão para a questão da prática da evangelização. Então vamos pregar, vamos evangelizar o povo. Se você parar para observar, só com uma pequena leitura, não está falando de evangelismo, está falando de fazer discípulos, e é outra praia. Fazer discípulos é completamente diferente de evangelismo. O evangelismo terá o seu toque direitinho, a sua contribuição. Mas está falando sobre fazer discípulos. E nessa comunidade de discípulos, essas questões são fundamentais. E aí a gente não tem essa pretensão, como você falou, de estabelecer modelos, que é outro problema do ser humano. Muito comum estabelecer modelos. Receita de bolo. Faz isso, faz. O resultado é esse. Eu achei interessante que pode haver ensino, que é a doutrina dos apóstolos, e você só somente ser um religioso, ser um legalista. Você pode ter um ensino, você pode ter um estudo, é o teólogo, é o teórico, mas se não tem comunhão, você não é discípulo. Você só vai ser discípulo se você tiver um ensino e se você tiver comunhão. A única forma de ser discípulo de Cristo é viver a realidade da Escritura e participar da comunhão. É óbvio que ao participar da comunhão vai se perceber que isso vai se desmembrar numa vida comum do partir do pão, da necessidade de cada um aqui, e o pão pode entender como ceia, como pode entender como eu não tenho nada, meu irmão não tem nada do que comer, não tem nada do que investir. Eu vou dizer que eu tenho comunhão com ele passando frio, morrendo de fome, eu não tenho comunhão com ele, não tenho. Então tenho esse aspecto social. E outro aspecto muito interessante que são as orações,
que é outro aspecto muito interessante para a comunidade dos discípulos. Não importa o quão experimentado você foi, você pode ter sido. Pedro tinha andado sobre as águas, mas não significa que ele não precise de oração. E aí se cumpre a palavra de Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis toda a lei, toda a palavra de Deus. Então, na comunidade do discípulo, não tem mais experimentado, não tem menos experimentado, não tem melhor, não tem Dan do jiu-jitsu lá da faixa, não tem. Todo mundo precisa de ajuda. Daniel era o homem mais experimentado na Babilônia, mas para interpretar o sonho, quer dizer, para contar o sonho, interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele chamou os irmãos: olha aqui comigo, porque se Deus não fizer, estamos lascados, estamos roubados. Então, na comunidade do discípulo, não tem ninguém mais experimentado, todo mundo precisa. Hoje eu consolo você com a minha oração, mas você amanhã vai me consolar com a tua oração. Isso é comunidade de discípulo. O resto é só modelo, ou é religioso ou é pragmático, pode ser um clube. Você pode ter comunhão, ajunta todo mundo, mas se não tem a relação vertical, como você falou, é um clube. E a gente tem muitos lugares que mais se assemelham a um clube do que uma comunidade de discípulos. É verdade. Assim, gente, eu fico assim, uma das coisas quando, né, essa questão me intriga da comunhão, acho que é muito, muito feliz essa comparação que você fez, assim, da palavra e da comunhão, desse viver junto, né, do Jesus ensinando, mas também comendo, pescando, aquela coisa toda no dia a dia. Ele não ensinava o ensino isolado, né, ele ensinava ali, sentava no monte, andava todo. O Espírito Santo, ele, assim, eu não sei, eu não entendo, tá? Só vou ler o texto que está na Bíblia e não consigo explicar. Deus falou que toda vez que o coração de Israel se endurecesse, ele ficasse duro e rebelde, a gente voltou a cantar rebelião, Deus falou que iria espalhar Israel. Era uma questão, espalhava ele, mandava ele para todos os cantos que eram possíveis. Eu acho isso muito interessante. As pessoas têm explicações históricas e tudo, mas você vê a mão divina. Ao mesmo tempo, Deus falou que se o coração deles se quebrantarem, se eles realmente, né, ficarem na miséria, como Mateus colocou, se humilhar mesmo, né, assim, se render diante do Senhor, essa palavra de rendição, Deus falou que iria trazer eles dos lugares mais distantes e plantariam eles naquela terra. A gente já viu isso fisicamente, em situações históricas que comprovam isso. Eu fico pensando muito nesse aspecto da comunhão. Às vezes a gente olha, dá uma certa tristeza pessoalmente falando, ou como o Roger falou, essa questão às vezes da gente olhar e, puxa vida, né? Mas talvez a gente esteja tão espalhado, não é nada dogmático, é só uma reflexão. Às vezes a gente esteja tão espalhado, estou falando como igreja do Senhor, tá? Independente de denominação, a gente esteja tão espalhado, talvez tudo isso seja fruto da frieza e da dureza do nosso coração como povo de Deus. Eu particularmente acredito que o Espírito gerando isso, sabe, esse quebrantamento, esse arrependimento, não é as pessoas tentarem se aproximar como alguns tentam, não é você tentar fazer alguma coisa para ligar as pessoas, não, isso não vai dar certo, porque as pessoas vão tentar se ligar com o coração do jeito que a gente está. Se realmente, né, o jejum, que eu digo assim, né, o arrependimento, o quebrantamento, a gente confessar essas coisas para o Senhor, como Daniel fez, entendeu? Se dobrar e deixar que o Espírito realmente possa fazer uma convocação geral para essa questão de humilhação, é Deus que vai unir. Meu irmão, tu acredita que todas essas barreiras podem cair de uma hora para outra? Porque Deus pegou mais de 1 milhão de judeus e trouxe de todo lado e botou numa terra. Ele não sabia nem como vinha no barco, não tinha nem ideia. Era uma coisa, sabe, era surreal. Isso não aconteceu só em 48, aconteceu diversas vezes na história de Israel. Então, assim, essas pessoas agora, elas são uma. Gente, elas nem se conheciam alguns meses atrás. Elas estavam vindo de cidades diferentes, da redondeza e tal, talvez culturas diferentes, talvez até línguas diferentes, como no Pentecoste. E agora elas estão vindo mais do que como uma família que elas viveram a vida toda. Então, assim, talvez o nosso desânimo ou a nossa impaciência, né, ou a nossa... seja porque muitas vezes a gente ainda, estou falando por mim, tá? Ainda crê muito na mão do homem, sabe? A gente tem muita a gente diz que não tem expectativa no homem, mas tem. A gente crê muito na mão do homem, porque assim, o Deus que a gente serve, o Deus que fez essa obra
perfeita, irretocável, né? Ele está edificando esse prédio, ele está construindo esse prédio, sabe? Ele sabe o que ele está fazendo com esse povo, ele sabe como ele está trabalhando com essa noiva, né? E às vezes o que eu estou enxergando não é algo ruim, mas no fundo é o reflexo do meu próprio coração, né? Então, assim, é como foi falado aí pelos irmãos, em vez de eu olhar e ver a situação da igreja assim, talvez seja como Deus fez tantas vezes com Israel, seja um espelho para eu poder ver a minha condição diante do Senhor. E assim, diante dessa... Porque se a gente for olhar mesmo por... Teria necessidade de Daniel falar, não, Senhor, porque eu pequei. Pô, tu não consegue ver pecar. Naturalmente, tu olha pro cara e fala assim, caraca, irmão, o cara só mandou bem, tô falando no natural, né? Ele foi para lá, não tinha tempo, não tinha regra, mas ele orava 3 vezes ao dia, não sei o quê. Mas quando ele olha para ele vê o quê? Uma miséria. Ele olha para ele vê o quê? Pô, o Senhor é justo, o Senhor mandou a gente para cá, a gente está aqui por causa da dureza do nosso coração, porque a gente não guardou a lei, blá, blá, blá. Assim, você vê que não é natural. O Espírito colocou aquilo no coração de Daniel e ele está fazendo aquela intercessão, aquela oração de quebrantamento e de confissão, né? Aí também pegando esse gancho, talvez que você deu, Mateus, talvez a nossa, não vou dizer maior energia, mas talvez a nosso maior cuidado, né? Nosso maior foco seja realmente a gente buscar esse caminho do arrependimento, buscar esse caminho do quebrantamento, porque nem a gente não consegue se quebrantar, essa é a verdade. Foi o que o João falou bem, a gente não consegue nem identificar o nosso pecado, né? Até domingo eu não conseguia nem ver que tinha lançado tanto irmão na prisão. Se alguém perguntasse assim, e aí, já lançou irmão na prisão? O que é isso? Depois que o cara leu o texto, depois que ficou claro, eu falei, eu olhei, cara, descortinou o negócio, comecei a olhar, falei, cara, quantas vezes deixei de falar com uma pessoa, fiquei aborrecido, lancei o cara, eu queria que o cara pagasse. Comecei a olhar, falei assim, caraca, sabe, sai uma venda do seu olho e você começa a ver coisas que você nunca achou que faria e você fez cego o tempo todo. Sabe, então assim, essas pessoas ali, o povo de Israel, eles não queriam assim, né, entre aspas, desculpa. Não era uma coisa, sei lá, tão escancarada assim, né? Eles abandonavam a Deus e não percebiam que abandonavam. Eles se desviavam e não percebiam que se desviavam, né? Então foi o que você falou, né? Vem a conta, vem não sei o quê, vem isso, vem assado, vem uma preocupação, vem um entretenimento, vem qualquer distração. A gente não percebe que vai se afastando, esfriando. A gente só quando olha sente falta da alegria, sente falta da paz, sente falta, né? É porque a gente um termômetro, né? A gente é muito Pedro, né? É muito Pedro. Porque quando Jesus chegou para Pedro e falou assim, tu vai me negar. Isso, não fazer isso não, de maneira nenhuma. Tu vai me negar. Não. Pedro, tu vai me negar. Quando você se converter, tu vem aqui e fortalece os teus irmãos. Pedro só foi ver isso aí mesmo quando o galo cantou lá. Que aí ele caiu a ficha. Pô, eu neguei. Às vezes a gente é assim. A gente, não, que isso? Não, tá errado. Não, eu tô certo. Tá. Quando Deus vai, tira. A gente é sempre mais justo. É sempre mais justo da história, quando a gente conta. Porque Pedro era assim, era justo. Quando Deus descortinou, quando o galo cantou, aí, assim, você viu toda a sua impureza, tu vai dobrar teu joelho e vai chorar. E talvez seja esse descortinar, né? Seja esse véu que a gente tem que orar para que seja retirado, né? Foi o que você falou da oração, né? Senhor, abre os meus olhos, ou seja, retire esse véu. Porque não adianta eu ficar pedindo para Deus fazer isso, Deus fazer aquilo, Deus fazer não sei o quê. Não há como fazer. É como assim, aquilo que Deus falou, eu não vou botar um vinho novo no odre velho. Não tem condição, não vou fazer o que você está me pedindo. Não porque não quero, eu vou te arrebentar. Eu vou perder o vinho e vou perder o odre, vou perder os dois. Então, qual talvez, se a gente invertesse a prioridade, né? Em vez de Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus retira o véu. Eu não estou enxergando. Eu não faço isso proposital para Alessandro. Eu não enxergo, eu sou um cavalo. Eu não enxergo que eu sou um cavalo. É igual o Jacó. Você acha que Jacó enxergava que era cético? Não enxergava. Ele precisou trabalhar 20 anos com o Labão para enxergar o que ele era. Pô. Aí depois ele falou, caraca, antes de mim. Pelo amor de Deus, muda o meu nome. Meu Deus, se eu fui assim para o meu irmão, foi assim para minha mãe, para o meu pai. Meu Deus, se eu enganei eles. Cara, mas ele sentiu na pele. Então assim, talvez muitas das circunstâncias que a gente viva, que a gente passe, seja já um trabalhar de Deus para esse véu cair, né? Mas talvez seja um caminho assim, que, né, na comunhão aí o Senhor está dando, de que, Senhor, tira o véu,
não corrige fulano, não corrige o cicrano, não corrige a igreja, não faz isso, não faz aquilo. Não, tira o véu. É o que você falou, a gente vai enxergar, só vai restar o choro. Porque os 40 anos do povo no deserto foi isso. Imagina se aquele povo, porque morreu uma geração inteira para ter uma outra, para poder tomar a terra. Imagina aquele povo chegando 40 dias em frente lá a terra prometida. E tem gigante, vamos voltar. Chegou os 40, foi 40 dias. Aquele povo todo, quando olhasse, espiou, tinha gigante. Não ia ser um ou dois que ia chegar e falar assim, não, tem aqui. Não, todo mundo ia querer voltar. Não, eu quero voltar. Ó. Deus me deixou passar por isso tudo. Ainda chegou lá, ainda tem gigante. Então, às vezes, a gente não sabe realmente o propósito de Deus. Como a palavra fala. Eu te coloquei no deserto para provar o que estava no teu coração. E quando Deus prova o nosso coração e a gente vê, cai a ficha do que eu sou, eu não tenho o que falar. Até que a gente até se acha fiel, né? Assim, quando a gente lê a história bíblica, a gente lê Abraão, a gente se vê em Abraão entregando o Isaac, né? A gente lê José, a gente sente a injustiça que as pessoas fizeram contra a gente, só que aquele lugar é de Cristo, não é nosso. José, a figura de José é Cristo. Sobrou para mim Simeão, Judá, qualquer sete que está vendendo ele. Eu não sou o cara, a centralidade é de Cristo, mais uma vez, ela não é nossa. E a gente tem a mania de ocupar a centralidade, aí dá ruim para tudo, porque isso é satânico, o sentimento satânico. Voltamos lá, ó. A centralidade, o desejo do Pai é esse. Qualquer coisa diferente disso é satânico. Aí a gente vai ler a história, eu sempre, irmão, quando leio a história, eu me vejo como Esdras. Vou abrir aqui a palavra, os irmãos vão chorar. Eu não me vejo como aquele cara desesperado que não sabe o que fazer da vida, chorando, depois que ele leu a lei, entendeu? Só que ali é uma figura de Cristo. Então assim, o que sobra para a gente como ser humano de Gênesis e Apocalipse é o pó, cara. É aquilo que Ezequiel falou, nós somos menos do que nada. Sabe, é nada assim. Até quando você se vê como Abel, né? Pô, mas aquele irmão me matou, né? Tá bom, mas Hebreus diz que o sangue de Abel clama por justiça, o de Cristo clama por perdão. Pô, meu irmão, até o sangue de Abel é limitado. Até quando eu clamo por justiça, eu estou errado, porque o sangue que molhou essa terra, que clamou por perdão, foi o do Cordeiro de Deus, foi aquele que perdoou a gente, aquele que zerou a nossa dívida, meu irmão, aquele que trocou a nossa veste, aquele que imprimiu a lei dele na nossa mente, aquele que deu o Espírito Santo. Essa rebelião só dá uma acalmada na gente por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente sabe disso. Essa rebelião só é controlada porque nós estamos sendo governados pelo Espírito Santo. Porque assim, Deus não tinha condição, Ele nos incluiu na sua morte para que a gente pudesse ter vida, nos deu o Espírito para poder administrar isso. Qualquer coisa, é o que eu acho, qualquer coisa diferente disso é religiosidade. É achar que é uma coisa que a gente não é, entendeu? Então assim, quando a gente pelo menos, no bom sentido, tá? Esbraveja com Deus, pelo menos quando a gente grita, quando a gente põe para fora, vamos colocar dessa forma, pelo menos quando você termina aquilo, você olha e diz assim, pô, esse sou eu. Estou brigando com Deus, né? Estou aqui com um braço pequenininho, ele com um braço grandão, e eu estou ali dizendo, Deus, não pode ser assim, isso é injusto e tal. Às vezes você sentou o irmão ao meu lado e pá, começou a falar. O que você acha disso, irmão? Pô, irmão, não acho nada, só acho que você está falando com a pessoa errada. Porque, tipo assim, estava falando daquilo comigo. Só que a maioria daquelas coisas tinha que falar com Deus. Assim, não vou entrar nessa briga, irmão, não vou dar nem minha opinião. Tipo assim, acho sincera a sua briga, só que você tem que brigar com ele, não é comigo. Porque, assim, é natural da gente também, se o Alessandro está na minha frente, eu vou brigar com ele. Não estou vendo Deus. Não é assim, o marido vai brigar com a mulher com a mulher. Assim, o filho vai brigar com o pai, porque é quem a gente está vendo. Vai brigar por um irmão responsável, porque está aqui responsável pelos irmãos. Né? Assim, retornando ao texto aqui, claro? Porque assim, por isso que eu acho que o Roger falou muito importante. A gente vai ficando, sei lá, vai passando ano após ano na igreja, o conhecimento é adquirido, né? Você não perde o conhecimento. Mas você perde a comunhão, você perde o fogo, né? Você perde tudo aquilo. E às vezes até o conhecimento se torna uma coisa ruim para você, né? A gente tem capacidade. A gente é tão ruim que a gente é capaz de tornar a Bíblia mal pra gente mesmo, assim, o conhecimento da coisa, né? É como se pulasse numa etapa. E você começa. Justificar, achar caminhos. E você começa a dar a Bíblia, porque na nossa cabeça essa é a propriedade, você começa a achar caminhos para não se envolver tanto, ou até mesmo para, não, mas ele mereceu isso porque ali diz isso, aqui diz outro. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, todo conhecimento que você tem, eu tenho, todo mundo aqui tem, já tem um tempo de igreja, todo mundo já conhece. Toda vez que você teve um encontro com Deus aí num domingo, numa sexta, numa segunda de manhã em casa, o que acontece? Todas as vezes que você chorou diante de Deus, todas as vezes você sentiu um trapo.
E esse pelo menos o que eu vejo assim, sempre vi isso, é um sentimento comum de todas as pessoas que têm um encontro ali pontual com Deus, né? Você se rasgar ali, se sentir de fato a presença de Deus, e você nunca sai dali se sentindo melhor, ou se sentindo conhecedor, ou todo mundo sai da Deus assim, não, vou me consertar, não, pô, vou perdoar aquele irmão, não, vou falar com ele, pô, não, vou pedir perdão para ele, e todo mundo se sente ruim. Aí você vai lá Isaías, né? Quando encontra com Deus, não, eu sou digno, sou homem de lábios impuros, é o que a gente até falou que Jeremias, quando encontra com Deus, todo mundo quando encontra com Deus tem um processo de autoanálise e de auto-humilhação muito grande, que a gente vai perdendo conforme a gente se afastando da comunhão. Parece que tudo aquilo que você caiu, agora sou nada, aí você vai se reconstruindo o seu ego, sua força, seu jeito, sua maneira, não, porque eu sou melhor, sou bom, mas deve haver tem outro encontro com Deus. Então assim, essa falta dessa comunhão me produz em mim, falo por mim, às vezes um fariseu, produz dos irmãos, às vezes. Você fala, a gente lança o cara na prisão porque a gente se sente na condição de capitão do mato, na condição de carcereiro, na condição de policial da fé, quando a gente não é nada disso, né? Então assim, acho que a comunhão é fundamental, porque a gente tem o poder de transformar o que é bom em ruim. E a comunhão, às vezes, com certeza, é o que prova a gente no fogo, né? Destrói a gente. Eu lembrei de um texto que você estava falando, que se vê em muitas situações. O texto de Provérbios diz que o ferro é afiado. E na verdade a comunhão serve para isso. Enquanto a escritura ou a doutrina dos apóstolos, como foi colocado aqui, é a parte cônscio da coisa, a comunhão é a escola prática, porque é na comunhão que você vai ver quem você é na comunhão que você vai ver o quanto você absorveu de fato aqui a doutrina dos apóstolos falou anteriormente. Porque uma coisa é você ler, olha, ótimo, muito bom, isso aqui é verdade, glória a Deus, aleluia, obrigado pelo entendimento. E aí você, quando chega, olha para o lado e você consegue ver tudo no outro e não consegue ver em si mesmo, tem alguma coisa errada. O outro relacionamento vai mostrar exatamente quem você é. Agora, se você não desfruta de relacionamento, como que você vai ver? Você não vai ver nunca. Você vai continuar sendo esse cara que está na porta e não deixa ninguém entrar. Essa é a verdade. É aquela de que você... Jesus fala, ó, aquele que te bate uma face, tu dá outra, mas tem que ter alguém para bater na tua face. Não, mas Jesus fala isso. O problema do fariseu não é o ensino. O ensino está perfeito. É isso, o ensino é esse. Mas Jesus fala, o erro dele é o modo que ele vive e não deixa os outros viver. Agora o ensino do cara está 100%. Eu vou te falar, olha, você não falou uma coisa que cortou a espada para cá quando tu falou, né? Que a verdade é essa mesmo, assim, a gente vai ficando mais velho na caminhada, né? E a gente vai aprendendo, cara, a manipular de um jeito. Como é que eu posso fazer a obra de Deus isso, mas sem me envolver? Mas como é que eu faço tudo isso, mas sem dar aquele passo? Você começa a orquestrar um nível que você já ora, lê e tudo, e faz e visita, mas tipo assim, aquele âmago mesmo, aquela rendição final, tu segura, entendeu? Por uma série de situações talvez que já tenha vivido, já tenha desgastado. A experiência, a situação negativa e tal. E você vê que para isso, olha, Jesus não leva isso em conta, senão ele não botava lá o tal do Judas para tomar conta do negócio. Ou seja, ele já selecionava, então ele já colocou propositalmente. Eu assim, posso estar, também é só uma reflexão, né? Ele já coloca propositalmente às vezes as coisas e fica assim, cara, tá? A gente estava pensando nisso ontem, Mateus. Como é que ele pega um cara que é trabalhador, tipo Pedro, cara bronco, ralador mesmo, bolado para pagar imposto, e bota para trabalhar junto com um cara que cobrou a vida toda imposto? Meu irmão, esses malucos se odiavam. Assim, sair da esfera religiosa, né? Esse maluco às vezes deixou de ter comida no prato para os filhos, porque esse maluco cobrou o imposto dele. Então assim, é um nível, e você vê que até esse nível a comunhão derrubou. Até nesse nível um passou a viver pelo outro, ou seja, saiu do João 3,16, né? Que Deus deu ao mundo de tal maneira o seu Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna, para ir no primeiro João 3,16. Aquele que ama o seu irmão deve dar a vida por ele. Então, o primeiro aspecto da graça é João 3,16. Mas a graça não termina aqui, ela introduz a gente no reino. Então, um aspecto complementar do desenvolvimento da salvação, que é 1 João 3,16. No final, olha só, legal, Jesus morreu por mim, começou a obra, eu não tinha condição, eu era tão miserável, eu não tinha nem como ficar de pé. É o que você falou, Alessandro, a graça fez isso.
Só que não parou aí, né? Agora somos cidadãos do reino. E agora, o desafio é Deus amadurecer a nossa vida para a gente morrer por alguém. Como se fosse produtores de graça também, né? É isso, produtor de graça. Ou seja, uma hora você vai perder uma experiência prática, o outro vai ganhar, e Deus vai te falar, tá vendo isso que você está sentindo? Eu, em menor escala, Eu só assim, perdi, né? Eu só perdi, perdeu um pouquinho. Eu só perdi. Ninguém nunca me deu nada, ninguém nunca deu primeiro para receber depois, ninguém nunca conhece meu juízo, meu pensamento. Que o rei tentou 10 mil, sabe? Quando eu pegar 1000, sabe? 100, não é? Mas o detalhe é mais ainda, né? Porque eu morrer por Jesus é mole. Ou não. É mole. Não, entendi. Eu quis dizer... É mole. Só que eu não vou ter que morrer pelo justo, vou ter que morrer por Barrabás. E aí, como é que vai ser? Vou ter que morrer por Barrabás. Mas ninguém quer morrer, né? Eu vou ter que dar a minha vida por Barrabás e não por Cristo. Só para a gente fechar aqui então, ó, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Isso é um aspecto bem bacana da comunhão. A comunhão não era só no templo. Existe um hábito também, irmão, ninguém está falando, criticando e nada, mas só existe um hábito, que a gente acaba sempre colocando a comunhão no templo. E aqui existia a comunhão no templo, mas também existia a comunhão, porque comer fora de um aspecto fora, talvez de um aspecto formal, mas que eles estavam falando de Cristo. Eles estavam tendo comunhão. O assunto no final sempre era Jesus. Né? Vamos comer alguma coisa ali. Estava comendo alguma coisa na casa do irmão, como você falou outro dia. O assunto terminou aonde? Em Cristo. As pessoas começaram a falar do Senhor. Então, não mostra aquela chave, né, do secular e cristão, ou do templo e da minha casa. No templo, beleza, glória a Deus, eu me rendo, eu grito, eu berro, mas depois no final está tranquilo, eu vou voltar para a minha família, porque é a minha família que vai ficar comigo, é para ela mesmo que eu vou me abrir só. É esse pensamento que eu acabo me endurecendo depois de muitos anos. Por isso Jesus falou assim, calma aí, a minha família é quem faz a vontade do meu pai. Não, mas essa é de sangue, tá bom, mas essa também é, eu derramei meu sangue para te fazer filho e para te adotar. Então por que tu valoriza tanto esse aspecto? Se isso é uma figura, claro, você tem que dar testemunha aqui, tem que ter uma realidade de vida aqui, mas na verdade tudo isso é uma figura para expressar algo maior ainda, né? E ali é como, tudo bem, tudo é maravilhoso, mas depois eu volto e aquele é o meu ponto. Acho que a nossa dificuldade é de entender que o nosso ponto está ali, né? Tu vai ficar ali para passar pelo que tiver que passar, vamos colocar dessa forma, né? No convívio. Então aqui, as pessoas estavam na casa, em casa devia ter problema, obviamente. Sempre tem um problema, né? Abre a geladeira, quebrou um negócio, não falou. E isso é um aspecto legal, faz parte, é que a gente se irrita com isso. Mas isso faz parte, tipo assim, vamos supor, o cara que é metódico, né? Chegou na tua casa e então, quebrou um filtro. Tem irmão que não liga, porque não é isso, ele liga para outra coisa, se você fizer outra coisa com ele, né? Mas se ele estiver vendo o jogo dele que ele gosta, se você quiser conversar, ele tá, irmão, pô, não quero falar que chega agora, senhor, calma aí. Pô, senta aí, você faz o que tu quiser, mas você vê que esses detalhes, o detalhe de um jogo, de um sentar do lado, de uma coisa quebrada na casa, todo esse aspecto, a vida do Senhor está ali. Infelizmente a gente acabou separando esse aspecto. Mas como o Rádio falou, a vida do Senhor está ali. E o Senhor está ensinando coisas naquela questão. Entendeu? Tipo assim, tu pega o negócio no final, o cara quebrou o filtro, não falou nada, não podia ter falado que ele quebrou. Trocar uma ideia comigo e tal. Como é que eu vou lidar com isso? Cara, isso é Jesus purinho. Como é que eu vou lidar? Aí tu pega aquela canopla e fala assim, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou conversar? Fala assim, pô, o cara podia ter falado que eu ainda comprava e tal. Cara, nesses aspectos, a vida cristã está total ligada àquilo. Não é só naquele momento da tremenda adoração. Ali também tem um aspecto. Você vê que muitas vezes Jesus deixava os discípulos irem. Quando ele foi no Emaú, ele não falou assim, vamos entrar. Ele meio que mandou que ia continuar. Ele esperou para ver qual é, se ele quer convidar ou não. Não, fica aqui com a gente essa noite. E muitas vezes ele chegou e mandou uma letra para a mulher samaritana, mandou uma letra para aquela Serofenícia. Mas ele espera como a pessoa vai tratar aquela questão natural, né? E às vezes a gente fica chateado, né? Fica irritado. A reação que a pessoa a nossa reação às vezes, né? Maior reação é que droga que quebrou aqui o negócio do filtro, né? Como o deserto, né? E não assim, caraca, pô, Deus deu uma oportunidade, agora eu vou falar, pô, irmão, vou comprar a peça lá, vou brincar, não, tô comprando a peça, mas vamos voltar lá que a gente vai fazer junto o negócio, vamos estar, sei lá, qualquer coisa assim que venha na cabeça na hora, né? Mas, isso que nós estamos conversando aqui, compartilhando, eu sempre vejo o amor de Deus, sabe? Eu estava comentando, não tem como a gente não sentir nada perante o amor dele. A gente vê uma situação como, sabe, a gente tem que ficar
maluco lá, doido, buscando o Senhor, não sei o quê. Cara, Deus só quer que a gente, como né, a comunhão dos irmãos, a comunhão, todo mundo junto, partir o pão, e eu te amo, é demonstração de amor e oração, intimidade, relacionamento. Então, vertical e horizontal, e amor, tu não tem tudo aqui. Então, quebra tudo e a gente vem, e o mundo embute tanta coisa, que a gente se liga em tanta coisa e o amor vai aonde? Eu me irrito. Porque eu parei de amar, eu questiono, porque eu estou amando, mas aí não pode ser assim, porque eu não sou bobo, aí tu não está amando. E aí Jesus vem, faz uma opção de coisa, aí a gente vai, começa a orar, começa a falar, e não sente nada, sabe por quê? Preste atenção quando você está numa situação que a pessoa demonstra amor por você. Você fala assim, olha, esse é meu, cara. Então toma, cara. Aí tu, toma aqui, tá legal. Desculpa. É teu. E nem é teu. Então, desculpa. Aí, ó, pode ficar. Tu se sente. Aí tu fala assim, cara, você percebe o amor da pessoa, a atitude da pessoa. Você tipo assim, cara, eu não tenho como te pagar, e a pessoa não tem, não, mas eu faço com você. De nada. Aí você percebe um amor de Deus naquela pessoa, e fala assim, cara, te constrange. E aí o tempo todo, aí você pega uma situação e, mas aquilo ali é amor. Pô, cara, não é isso. Eu às vezes erra também. Mas aí o mundo embute e a gente começa a viver de regras, como todo mundo comentou aqui, de uma opção de situação, e a gente esquece o amor. Porque se a gente for assim, não, porque o amor é doido. Porque como é que vai dar teu filho para todo mundo, Barrabás e o justo, para morrer? Tem que ser louco. Como é que você vai chegar assim? Eu tive uma situação que o cara falou assim, meu amigo, você vai ser despedido. Ele vai ser despedido, vou mandar embora a sua irmã. Ele falou, não é isso não. Manda eu. Mas deixa minha irmã trabalhar. Manda quem? Manda eu embora. Minha irmã trabalha bem, ela faz tudo direitinho, mas manda eu embora, manda ela não. Então eu vou te mandar. Não é legal, tem que te passar um, manda eu, manda minha irmã não. Aí dispensou, e o cara era bronco, não sabia só fazer aquilo. Aí o cara saiu, Deus abençoe de um jeito, o cara tinha uma padaria e falou assim, tu me paga a padaria como tu puder, fica a padaria para você. Ele, tá. Vai ser o dono da padaria. Porque ele trabalhava num lugar e a irmã dele falou, não, que isso? Amor. Quantas e quantas situações que eu vejo por amor, minha irmã mesmo. Só tinha o dinheiro da faculdade dela, pagando, minha mãe precisando de dinheiro. Para a faculdade, minha mãe precisando. Não, então, senhora, eu me vi na faculdade, casa, tudo. A faculdade foi de a Estácio, ela falou assim, essa turma nova aqui não funcionou. Igual é o seguinte, essa turma, cada um escolhe uma disciplina aí que a faculdade vai dar de graça. Vocês fazem a faculdade não paga nada. Às vezes acontece isso que tem retorno, às vezes Deus já abençoa e tal, mas é a coração, a postura, sabe, de você vir, não, quero, irmão, a gente não está reunido, por que a gente veio aqui? Por amor de Deus, irmão, porque começar com o Senhor, e se for só assim, vai dizer, mas tem que ter amor aqui com todo mundo, como é que foi, como é que veio, como é que não, como compartilhar, como aprender, para que eu saia daqui e eu possa amar. E às vezes eu não consigo, às vezes eu me travo, e às vezes eu falo assim, cara, crente tem que ser pouco, sabe? Mas quando é bobo, eu sou bobo, tem que ser bobo, eu tenho que ser, e quando eu deixo de ser bobo, eu paro de amar. Porque se bota Jesus no dia de hoje, caminhando aí, todo mundo ia apontar o quê? Pô, que isso, cara? Da tua face, bater a outra, dá tudo, tu é o filho do rei e vive de quê? É pouco. E aí, guerra, tudo, é um querendo mais do outro, pai mata filho, amor. E a base é Papai do Céu, que ele é amor, e a gente começa a questionar, pronto. Aí, agora quando a gente fica amor, como ele falou, isso aí que você fez, às vezes a gente faz aqui, começa, é amor. Você quer, não, ele vem de Deus, eu quero mais.
interessa. Assim. Tu está perdendo para os outros, para você com Deus, Ele está falando com você. Você está falando assim, Senhor, verdadeiramente eu confio em vocês, verdadeiramente eu estou te amando, porque quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente ama, a gente quer fazer algo. Quando a gente ama e a gente faz, é engraçado que a gente faz as coisas boas sem querer receber, sem importar de receber, porque o nosso foco está tão em Deus que é automático isso. Você não espera que a pessoa venha. E caraca, é muito lindo, porque o legal também que Deus ele abre a sua atenção para você enxergar, tipo assim, você fica feliz de ter ajudado aquela pessoa ali, porque tipo assim, se você fosse enfrentar aquela pessoa, é igual o trânsito, né? O trânsito tem várias oportunidades de... Deus fala muito do trânsito, pelo menos comigo, tem vezes que tipo assim, ou tu tá aqui no teu direito e tal, o maluco vem e faz a ultrapassagem e tipo assim, joga no teu carro pra tu ir pro canto pra ele poder ficar no negócio sendo que ele tava errado. Irmão, o principal teste ali é o Senhor. Tu tá no teu direito, meu parceiro. Vou ficar aqui, ele não vai me tirar daqui, mas aí tu olha pra frente, o carro vindo, tu olha pro lado, o cara tá às vezes com uma criança atrás do carro. Aí tu fala assim, meu Deus, rádio freio, deixa o maluco passar, alto te dá o dedo, desse aqui. Aí tu tá pensando assim, caraca, eu posso muito bem aqui, vou lidar com justiça própria, para. Pô, tu destrói. Tu não vai ter nem psicológico para anotar o que tu vai fazer ali se você for botar. Entendeu? Então, tipo assim, realmente Não é bom cobrar os 100 denários, né? Tu perde tudo, né? Tu cobra os 100, berra, se chateia, e aí tu só fica com os 100, porque tu perde 10 mil. A paz, a alegria, tudo que saiu de manhã, tudo que tu vai fazer no final do dia com a tua família, já chega bolado, já chega dando patada em todo mundo, ou seja, tu cobrou aquilo. Mas perdeu o resto da graça toda. O superficial fica lá, mas a mente, o negócio... E sempre vem né? Sempre vem um para poder cobrar. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, né? A última versículo que vai fechar. Cara, o cara talvez estivesse perdendo, como o Edson falou, né? Alguns aspectos, mas quem não quer no final paz, né, cara? A qualquer um que te pergunta, quem não quer paz, quem não quer alegria, coração, realmente não tem preço, né? As pessoas estavam vivendo. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente que iam sendo salvos. Aspecto que o Roger colocou também da evangelização, né? Era até natural esse processo. Porque existia uma ação, olha só, Deus ia acrescentando, ia enviando. Ele que houvesse ali uma ação evangelística dos irmãos, para você ver que Deus ia acrescentando, Deus mesmo ia enviando, e aquelas pessoas iam passando por esse processo. Uma coisa muito, assim, espiritual que a igreja começou a fazer, assim, já tinha começado, mas agora está muito forte, questão de célula, cara, isso é muito espiritual. E as pessoas às vezes não entendem. Eu mesmo entendi, assim, Deus ele vê muito à frente, né? Então a gente não entende, mas assim, o pastor Leandro, o pastor Rafael, porque você teve essa direção de começar a bater mais forte em célula, isso foi muito de Deus. Porque assim, hoje as células estão crescendo muito aqui na igreja, mas é impressionante, você vê as fotos, todo mundo vai batendo as fotos, só vê assim, de 10 para lá, que do início era assim, 4 pessoas batendo foto, e vai crescendo, mas ninguém está preocupado com o número, sabe? A gente se preocupa com quem você está acrescentando, e não é o número, mas é o quem, sabe? A pessoa. E assim, por exemplo, na célula que eu participo lá do Rafa, eu tinha um irmão que estava com um problema, assim, de certa forma grave, ele com depressão e tal, e a gente espera um milagre do Senhor, a gente ora, Senhor, toca o coração daquele irmão, cura, não sei o quê. Pô, Senhor, se fulano precisa de emprego, pô, abençoa ele, abençoa a família dele, dá o que comer. Quando na verdade na comunhão todos esses milagres já foram feitos na gente, sabe? Você dá pô, irmão, toma aqui pra você comer, isso é um milagre, sabe? Porque você nunca faria isso, isso aqui não existe sem o Senhor, né? Então isso é um milagre. E lá a mesma coisa, assim, não houve uma cura do Senhor, chegar o Espírito Santo, pode ter acontecido também, mas você está curado do seu problema. Mas a pessoa no meio, na comunhão, ela foi se libertando, a pessoa completamente diferente, já se batizou, já está na igreja, e enfim, para essa igreja está em outra, está aqui, mas não importa, mas o legal é que foi curado, sabe? Encontrou o Senhor, foi acrescentado, e assim, você vê que pessoas que não tinham contato hoje tem, então assim, é muito espiritual, as pessoas estão sendo fortalecidas na célula, isso é muito, muito bonito, e a gente espera.
muita coisa espiritual. Cara, ele veio, se você pegar Atos 2, sei que, língua, Pentecoste, língua de fogo, cada um falando um idioma, aí cura, aí logo depois o cara levanta o coxo na porta, uma pessoa de coisa espiritual, todo mundo não sei o que, mas a parte ali, ele fecha o versículo, ele fecha assim, todo mundo comia junto, fazia refeição, orava, e era acrescentar todo mundo. Assim, era uma coisa mais simples que todo mundo pode fazer, que todo mundo tem condição de fazer. Mas até isso é muito espiritual, é muito milagroso você ter. Pô, você chegar no trabalho, quarta-feira, para quinta, quarta, são as células, super cansado de semana, você abrir sua casa, às vezes preparar uma comida, receber os irmãos, isso é a coisa uma das coisas mais espirituais que existem. E no final, quando todo mundo ir embora, eu tenho certeza que os anfitriões ficam super satisfeitos de ter recebido aquelas pessoas, né, cara? Então, assim, às vezes a gente espera um movimento espiritual que é espiritual, você se reunir, você partir o pão, né? Ali a Bíblia fala que derrama, né? Que o Senhor derrama, né? Então já é espiritual. Então, assim, às vezes enxergar com os olhos de Deus, né? O que era mais importante? Era o que Jesus fazia ou estar ali com os 11, né? Com os 12 ali, né? Não tinha aquele mega culto, né? Mas, cara, fui pensando que eles viveram ali junto, né? Marta e Maria, casa de Lázaro, Jesus debruçado na mesa, essas coisas não devem ter tido preço. Eu fico imaginando essas pessoas depois de Jesus ressurreto, lembrando disso, entendeu? Tipo assim, lembrando assim, nesse sentido que você falou agora, puxa vida, né? Ele podia ter curado. Caramba, como eu deixei passar, né? Ele estava debruçado na mesa, eu lá, pá, fazendo uma porção de coisa, ele estava lá e, né, assim, realmente assim, você começa a sentir mais falta dele mesmo, né? Tipo, da presença dele, como foi o testemunho que você contou na segunda passada, né? Daquele pastor do Canadá, do que com ele pode fazer, né?